Olá pessoal, tudo bem? Pela graça de Deus, estou chegando aqui até você com mais uma palavra de Deus. Mais uma palavra de Deus. E estamos avançando aqui dentro do tema Vencendo a Morte. Temos como base Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Trata-se de uma advertência de Jesus a respeito da eternidade, para que você esteja preparado, de alma lavada pelo poder do sangue de Jesus. Ao partir daqui, você esteja salvo, perdoado. E ele adverte para que não vá para o inferno. É Jesus quem fala, né? Claramente você pode ver esta palavra aqui. Agora, diante deste pensamento, desta advertência da vida, a respeito da vida além túmulo, a eternidade, há diversos pensamentos. E eu quero falar neste vídeo aqui sobre o grupo que defendem o pensamento do sono da alma. Para estes, a alma morre juntamente com o corpo. Toda a consciência, toda a atividade é encerrada. Sendo que há um equívoco nesta interpretação aí. O que morre é o corpo, a alma, o imaterial, continua ativo diante de Deus, e é isso que queremos provar biblicamente, ok? Eles estão baseados em uma vasta cadeias de referências bíblicas. Bíblia tem o equívoco está na interpretação. Eles usam como base para esta doutrina da mortalidade da alma, do sono da alma. Eu creio na imortalidade da alma, né? Para o sono da alma, eles usam como base bíblica Salmos 6, versículo 5, Salmos 30, versículo 9, Salmos 88, versículos 10 ao 12, Salmos 146, versículo 4, Eclesiastes 9 e 5, Eclesiastes 12 e 7, Isaías 38, versículos 18 e 19, Jeremias capítulo 51, versículos 39 e versículo 57, Daniel capítulo 12, versículo 2, Evangelho de João capítulo 11, versículo 11. Estes versículos mostram-nos o sono, fala em dormir, fala em sono, se referindo ao corpo e não à alma ou o espírito. Esta parte imaterial, invisível, que é o nosso interior. Muito bem. Eu vou falar, por exemplo, mostrar aqui umas 2 ou 3 referências destas que eu citei e eles usam como base. Veja só, por exemplo, Salmos 30, versículo 9 diz assim: Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Observe que quando fala em pó aqui, está se referindo ao corpo. É só você comparar com Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala a Bíblia que Deus fez o homem do pó da terra. Até aí está falando do corpo. Fez o homem do pó da terra. Aí, em seguida, o Senhor sopra nas narinas do homem e o homem passa a ser alma vivente. Então, tem que haver uma definição. Quando fala em sono, não está se referindo à alma, mas está se referindo
ao corpo. Agora veja ainda, Salmos 146, versículo 4, diz assim: sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Quando diz perecem os seus pensamentos, está falando da cabeça física, não está falando do raciocínio em si. O raciocínio em si continua ativo na eternidade. É só você comparar com Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24. Aqui o rico, né? Ele tinha morrido, mas continuava falando, continuava sentindo, continuava lembrando dos seus irmãos. Vamos ler só o versículo 23 e 24 de Lucas 16, que diz assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, pois estou sofrendo muito neste fogo, conforme aqui a NVI, Nova Versão Internacional. Então veja, o corpo estava dormindo no pó da terra, mas a alma, o espírito, o imaterial, estava sentindo, estava falando. E você continua no capítulo lendo, e você vai ver que ele lembra de 5 irmãos que ficou na terra, e diz: pai Abraão, ele roga para que esses 5 irmãos sejam evangelizados e não venham a cair naquele tormento ali. Então, é isso que tem que separar, para que o equívoco seja realmente eliminado de cada texto aqui citado, de cada referência. Agora, continuar aqui, provando para você sobre a existência da atividade da alma, do espírito, conforme aí a versão da sua Bíblia. Veja, em Lucas, capítulo de número 20, versículos 37 e 38, diz assim: e que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto à sarça, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Aí diz assim, versículo 38 de Lucas 20: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Você está entendendo? Para Deus todos estão vivos lá. Não tem ninguém dormindo. Está ativo. Estão todos ativos no seu raciocínio. Eu sei que já foi suficiente para você entender, mas veja também aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, a abertura do 5º selo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles, as almas, os espíritos, eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Veja, eles estão orando, são mortos que estão orando, a Bíblia está afirmando aqui, ok? Então, Paulo também, em Filipenses 1 e 23, ele diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Partir e estar com Cristo. Deus abençoe.